Bom, pessoal, vamos dar seguimento ao estágio, na Engenharia Piaget. Vamos para a aula 4, então. Instituições sociais. Objetivo geral: investigar e compreender o papel das instituições sociais na estruturação da sociedade, analisando como essas entidades moldam comportamentos, valores e interações, contribuindo para a estabilidade e dinâmica social. Os específicos, pessoal, nossos objetivos é analisar a definição e funções das instituições sociais, identificar as principais delas, compreender a influência das instituições religiosas na cultura, analisar o papel econômico das desigualdades sociais e entender o papel do governo na regulação social. As instituições sociais são estruturas organizadas e duradouras que desempenham papéis cruciais na organização e funcionamento da sociedade. Elas representam padrões complexos de comportamento, interação e organização que moldam a vida em comunidade. Desculpe. O que a literatura fala sobre o tema, pessoal? Desde o início dos anos 70, o governo tornou-se um alvo fácil para os que defendem o sistema livre de mercado, com a melhor alternativa para lograr o resultado ideal na economia e para maximizar o bem-estar econômico e social da sociedade. O governo é responsável por todos os males da sociedade: alta inflação, déficit público, alta dívida pública, ineficiência, empresas públicas e onerosas, desperdício do dinheiro dos contribuintes, corrupção, etc. Certo? Essa é uma citação de Omar, em 2001. No desenvolvimento, temos definição e função das instituições sociais. As instituições sociais são padrões complexos e duradouros do comportamento, interação e organização que desempenham um papel fundamental na estruturação da sociedade. Elas são sistemas de normas e valores que fornecem uma estrutura para interações humanas, influenciando a forma como as pessoas vivem, trabalham e se relacionam entre si. Funções das instituições sociais. Socialização. As instituições sociais desempenham um papel crucial na socialização dos indivíduos. A família, a escola e outras instituições ajudam a transmitir valores culturais, normas sociais e conhecimentos necessários para a participação efetiva na sociedade. Estabelecimentos de normas e valores. Elas contribuem para a definição e manutenção de normas e valores sociais. As instituições ajudam a estabelecer o que é considerado aceitável ou inaceitável em uma sociedade, influenciando comportamentos e atitudes. Organização social. Instituições como o governo e o sistema jurídico desempenham um papel vital na organização da sociedade. Elas estabelecem regras, leis e estruturas que orientam a convivência e regulam as interações sociais. Distribuição de recursos. Instituições econômicas, como empresas e sistemas financeiros, são responsáveis pela distribuição de recursos na sociedade. Elas determinam como os bens e serviços são produzidos, distribuídos e consumidos. Em conjunto, essas funções contribuem para a estruturação e funcionamento da sociedade, proporcionando estabilidade, organização e um contexto para a vida social dos indivíduos. As instituições sociais são elementos fundamentais na análise sociológica, pois elas moldam e são moldadas pelos padrões sociais. Influências das instituições religiosas na cultura. Transmissão de valores e crenças. As instituições religiosas desempenham um papel central na transmissão de valores e crenças culturais. Elas fornecem um sistema de significado que molda a compreensão do mundo pelos indivíduos, influenciando sua ética, moralidade e visão de vida, certo? Ritual e simbolismo. A prática religiosa é muitas vezes expressa por
por meio de rituais e simbolismo que têm um significado cultural profundo. Essas práticas elas contribuem para a construção da identidade e coesão social dentro de comunidades religiosas. Socialização e identidade cultural. As instituições religiosas desempenham um papel crucial na socialização, moldando a identidade cultural dos indivíduos, desde tenra idade, entendeu? Elas fornecem orientação sobre comportamentos, papéis de gênero, moralidade e outros aspectos fundamentais da vida social. Arte e expressão cultural. A arte religiosa, incluindo música, arquitetura, literatura e outras formas de expressão, contribui para a riqueza cultural de uma sociedade. As instituições religiosas frequentemente desempenham um papel central na promoção e prevenção dessas expressões culturais. Moralidade e controle social. As instituições religiosas exercem influência sobre o controle social ao estabelecer normas e expectativas morais. A adesão a essas normas, muitas vezes, ela é recompensada socialmente, enquanto o desvio dela pode resultar numa estigmatização, certo? E em relação com outras instituições, as instituições religiosas têm interação complexas com outras instituições sociais, como a educação, a política e a economia. Essas interações moldam a cultura de uma sociedade de maneiras variadas e podem influenciar as políticas públicas e a legislação. Em mudança e adaptação cultural, dizemos que as instituições religiosas são estáticas e podem desenvolver um papel na mudança cultural. Elas podem influenciar atitudes em relação a questões sociais, como direitos humanos, igualdade de gênero e justiça social, contribuindo para a evolução cultural. Ao analisar a influência das instituições religiosas na cultura, os sociólogos, pessoal, eles exploram as dinâmicas complexas entre crenças espirituais, práticas rituais e valores culturais em uma sociedade específica. Isso oferece uma compreensão mais profunda de como as instituições religiosas moldam e elas são mudadas pela cultura em contextos sociais diversos. Vamos falar do papel econômico nas desigualdades sociais. O papel econômico nas desigualdades sociais é um tema crucial na sociologia, pois ele evidencia como as estruturas econômicas de uma sociedade podem influenciar a distribuição de recursos, oportunidades e de privilégios entre seus membros. Sob essa perspectiva, vários aspectos merecem algumas considerações, certo? O papel econômico das desigualdades sociais. Vamos falar de globalização e desigualdades globais. A globalização econômica pode intensificar as desigualdades, pois alguns países, religiões ou grupos têm mais acessos e se beneficiam mais do sistema econômico global do que outros. Isso contribui para uma desigualdade entre nações, grupos e grupos socioeconômicos, certo? Estratificação ocupacional. A estrutura econômica determina as oportunidades e recompensas associadas a diferentes ocupações. Algumas profissões têm maior prestígio e remuneração, enquanto outras são menos valorizadas, contribuindo, para a estratificação ocupacional. A compreensão, pessoal, do papel econômico nas desigualdades sociais, ela é essencial para abordar questões de justiça social, igualdade de oportunidades e distribuição equitativa de recursos em uma sociedade. O exame dessas dinâmicas econômicas, fornece insights sobre como as estruturas sociais podem ser reformuladas para promover uma sociedade mais justa e inclusiva. Papel do governo na regulação social. O papel do governo na regulação social é um aspecto fundamental da análise sociológica, pois destaca a influência das instituições políticas nas normas, leis e estruturas que organizam a vida em sociedade.
Sob essa perspectiva, vários elementos nós podemos considerar, certo? O estabelecimento de normas e leis, pois o governo ele desempenha um papel central na criação e implementação de normas e leis que regulam o comportamento social. Essas regras, elas ajudam a manter a ordem, proteger direitos individuais e estabelecer padrões éticos da sociedade. A manutenção da ordem pública, que é uma função essencial do governo, que é garantir a ordem pública e a segurança. Isto inclui a aplicação da lei, controle de conflitos e a resposta a situações de emergência para preservar a estabilidade social. Formulação de políticas sociais, né? O governo ele desempenha um papel na formulação e implementação dessas políticas sociais, destinadas a abordar questões como pobreza, saúde, educação, bem-estar, né? Essas políticas visam promover a igualdade e melhorar as condições de vida. E a redução das desigualdades sociais, né? Que são políticas governamentais que podem ser direcionadas para reduzir desigualdades sociais, econômicas, educacionais, né? São medidas como programas de assistência social, políticas tributárias progressivas e iniciativas de inclusão social. Podem ser implementadas, né, para abordar, né, as disparidades. Essa análise, pessoal, sociológica do papel do governo na regulação social, ela examina como as ações governamentais moldam a dinâmica social, influenciam a distribuição de poder e recursos e afetam a vida cotidiana do cidadão, né? Essa perspectiva contribui para a compreensão da relação entre o poder político, estrutura social e dinâmicas culturais em uma sociedade. Nossa conclusão, pessoal. À medida que exploramos a instituição social sob a perspectiva da sociologia, torna-se evidente que essas entidades desempenham papéis cruciais na organização e funcionamento da sociedade. Compreender como essas instituições interagem e influenciam os indivíduos é essencial para uma análise sociológica abrangente e para a promoção de mudanças sociais que busquem a equidade e o bem-estar coletivo, certo? Né? Nossa avaliação, né, dos trabalhos escritos, avaliaremos os trabalhos escritos apresentados pelos alunos, né? E essa avaliação ela terá uma dissertação de no mínimo uma e no máximo 2 laudas sobre os temas que nós trabalhamos em aula, certo, pessoal? Né? Ficamos por aqui. E nossas referências biográficas, né, é de Ash Romar, de 2001, certo? O papel do governo na economia.